Bom dia, Felipe. Você me ouve? Bom dia, lhe ouço perfeitamente. Ótimo. Então vamos aguardar o pessoal chegar aí. Sim, Você vai atuar comigo aqui na sessão, né? sim. Eu tenho um artigo, Felipe. Eu não sei se você chegou a realizar a leitura dos artigos, enfim. E eu vou apresentar um artigo nessa sessão Você é a também. moderadora, né? Isso. Ah, E tá. aí eu vou apresentar também. Se você quiser, se sentir à vontade para fazer algum comentário sobre o artigo, para discutir ele também, né? Porque fica complicado eu comentar sobre ele também nesse contexto. Aí depois a gente vai discutindo juntos, tá? Tá bom. Acho que seria interessante também. Então vamos aguardar, pessoal.
Bom dia, Cláudio. Felipe, tive um probleminha aqui, trancou meu computador, mas já deu certo. Ah, sim. Eu não tô ouvindo você. Tá me Bom dia, ouvindo? professor. Não, não estou ouvindo. Não está Cláudio, você ouvindo? tá me ouvindo? Estou ouvindo bem, professora. E agora, Vocês está me estão se ouvindo? ouvindo? E agora, está me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Hum. Agora ok. Bom, vamos esperar um minutinho ainda, que o pessoal deve estar chegando. Ontem a gente tinha 4 artigos na nossa sessão. Hoje eu acessei e tem só 3. Você é autor de qual artigo, Cláudio? Sobre gestão de riscos. Ah, ok. Vamos ver aqui. O seu vai ser o segundo a apresentar, é o 2108, né? Isso, o meu é o 2108. Eu acho que o primeiro é o 2081. Isso. Será que todos os autores vão participar? Vou esperar, vamos esperar, Felipe. O que que você acha? Até às 10h35 e a gente começa? É, dá 5 minutinhos de tolerância, né? É, vamos ver se o pessoal, se o autor, algum autor do primeiro chega aí. Se não, já começamos com o Cláudio.
Acho que o pessoal está se ambientando ao sistema aqui. Os autores, quem sabe, devem estar chegando ainda. Eu acho que nós vamos começar. Cláudio, você se importa de ser o primeiro? Não, professora, pode ser. Pode? Então tá, legal. Veja se você consegue compartilhar aí. Enquanto isso, eu acho que eu vou fazendo a nossa abertura aqui para a gente entender um pouquinho da nossa discussão. Ah, desejar um bom evento, né? Felipe, Cláudio, para nós todos. Durante essa semana a gente vai estar, não sei se vocês estão de forma presencial, eu estou só de forma remota, mas desejo que seja um bom evento para todos nós. A nossa sessão hoje ela tem como título e pertence ao tema de processo estratégico nas organizações. Inicialmente a sessão ela era composta por 4 artigos, mas acho que ela foi reduzida para 3, nossos 3 artigos, e eles têm, de certa forma, diferentes abordagens teóricas, também metodológicas, né, que investigam como que as organizações formulam, implementam, institucionalizam a estratégia como um todo, né? Desde contextos públicos até tecnológicos e também voltados à ideia de governança nas organizações. Acho que o que eu pude compreender dos trabalhos que eles têm em comum é o interesse em compreender essa ideia de mesmo como a estratégia ela acontece na prática nas organizações. Então, nós estamos estudando a teoria institucional, nós estamos estudando estratégia como prática, estamos estudando a transformação digital, capacidades dinâmicas, nesse contexto de discussão como um todo. Bom, dito isso, então eu passo a palavra de imediato para o trabalho, para o segundo trabalho, né, que aborda a gestão de riscos dentro das organizações. É o artigo 2108, implementação da estratégia na transformação digital, uma revisão sistemática da literatura. E aí eu passo a palavra para o Cláudio e também, se puder, Cláudio, compartilhar conosco a sua apresentação, fica à vontade. Eu estarei moderando a sessão aqui hoje pela manhã e eu e o Felipe estaremos aqui organizando esse trabalho. Felipe, não sei se você quer falar alguma coisa, se você quer explicar como que vai funcionar sobre o tempo, quer que eu explico? Primeiramente, seja muito bem-vindo, Cláudio, à sua apresentação, né? Esteja tranquilo, né? Nós temos o objetivo aqui de discutir juntos a sua proposta. Você pode falar, Nainara, não tem problema, não. Ok, então, Cláudio, a organização é 15 minutinhos, né? Para você fazer a apresentação do trabalho. O Felipe vai cuidar esse tempo, vai nos avisando aqui sobre isso. Depois, em seguida, eu faço a apresentação do nosso artigo também. E depois, para finalizar, a gente faz a discussão dos artigos em conjunto, tá? Ficou alguma dúvida? Tá tranquilo? Não, professora, tudo certo. Então tá, então eu já passo a palavra para você. Felipe, cuida do tempo aí para nós, fica à vontade. Então, bom dia, professores. O meu trabalho, ele é intitulado Gestão de Risco Corporativo como Capacidade Dinâmica, é uma revisão sistemática e integrativa da literatura. Eu sou mestrando em administração da FEA USP, e esse é um artigo, é um capítulo da minha dissertação que transformei em artigo, né, para discutir e receber contribuições nos eventos, né? Uhum. Então, só dando um pouquinho
o contexto, né? A gente já sabe, né, o complexo ambiente que as organizações estão inseridas, então essa adaptação para a sobrevivência é de extrema importância. Então a gente tem aqui dois construtos que eles visam trazer essa adaptabilidade, ou fazer com que as organizações elas lidem melhor com esse ambiente volátil. Que é a abordagem teórica das capacidades dinâmicas, né, que envolve a reestruturação dos recursos de capacidades, uma teoria que tem quase 30 anos, vai fazer 30 anos, né, então já está robustecendo. E a gestão de riscos corporativos também é uma abordagem antiga, mas que agora ela está sendo mais academicamente é, discutida, digamos. Mas a gestão de risco ela já é feita há muito tempo dentro das organizações, mas agora ela vem para a academia para ajudar essas organizações a deliberarem ou a ajustarem os seus processos estratégicos, né? Então, ela é entendida por muitas vezes como um sistema sociotécnico que junta tecnologias e pessoas para a diminuição ou o atingimento dos objetivos organizacionais de forma com menos riscos, digamos assim, né? Então, esse trabalho ele se justifica justamente por essa abordagem fragmentada que a gente tem desses dois temas, mas são temas complementares que a gente vai ver mais para frente, que eles devem andar juntos quando os pesquisadores devem se posicionar claramente quando utilizam um desses construtos, principalmente a gestão de riscos corporativos, nas suas pesquisas. Então, o objetivo desse trabalho é compreender essa relação entre esses dois construtos, é, esclarecer como as organizações transformam a adaptação estratégica em vantagem competitiva e sustentada, ajudando a compreender como as capacidades dinâmicas elas se manifestam em desempenho. Há muito tempo, né, já é uma crítica conhecida à abordagem teórica das capacidades dinâmicas, que a gente não sabe essa dificuldade de analisar empiricamente como é que essas capacidades dinâmicas elas se desenvolvem em na prática, né? Como é que se funciona na prática. Então, a gestão de risco corporativo ela pode ser um caminho para entender como isso se manifesta. A gente vai ver mais para frente as abordagens que os trabalhos é, revelam e como a gente se posiciona aqui, né? Inclusive na minha dissertação de mestrado que está avaliando justamente essas relações. Então, o objetivo é investigar a relação, como tem abordado nessa relação entre CDs e GRC. Posteriormente, a gente faz uma agenda de pesquisa. Então, só passando rapidamente pela fundamentação teórica, especificamente quando a gente trata de GRC, o mais importante de entender aqui no contexto do trabalho é que quanto maior o nível de maturidade da GRC, maior vai ser seu impacto na estratégia organizacional, mais imbricado com a estratégia organizacional, essa gestão de risco corporativo vai estar. Então, quando tem diversos modelos de maturidade de gestão de risco, a gente traz aqui uma síntese das duas principais, que é a de Hilson e do professor Oliva, desse nível de maturidade, né, em 4 níveis. Então, quando a organização está no nível 4 de maturidade, a gente tem um impacto gigantesco na estratégia organizacional. Então, a gestão de risco corporativo ela está totalmente ligada ao processo de formulação da estratégia, principalmente a delineação do apetite de risco da organização e nesse mapeamento de riscos que torna-se natural na própria formulação dos objetivos organizacionais. E as capacidades dinâmicas que já é bem conhecida, importante saber, né, nesse trabalho, principalmente a hierarquia dessas capacidades, né? A gente tem já na literatura uma hierarquia consolidada, mas que também é debatida e criticada, que tem diversos níveis de capacidade, desde o nível 0, com essas capacidades operacionais, até o nível 2, que seria as metas, capacidades, e ali na base das organizações estão os recursos. Então, essas capacidades vão atuar nesses recursos e transformá-los para adaptação estratégica. Então, aqui a gente percebe onde a gestão de risco corporativo ela se encaixaria como uma capacidade dinâmica ou simplesmente como uma capacidade operacional. E esse foi um dos principais questionamentos que me levou a fazer essa pesquisa
sistemática integrativa, justamente para entender melhor a natureza da gestão de risco corporativo dentro da lente teórica de capacidades dinâmicas, onde meu trabalho de dissertação está incluído. Então, na metodologia para esse trabalho, a gente utilizou revisão sistemática integrativa, principalmente porque na revisão sistemática integrativa, diferente das outras revisões, a gente vai ter a junção de estudos teóricos e empíricos, já que a gente percebeu nas nossas buscas que existem poucos trabalhos que focam na relação entre esses dois construtos. Então, é um tema ainda bem incipiente, tem sido pouco discutido na literatura, mas a gente percebe que quando a gente estuda trabalho sobre gestão de riscos, as capacidades dinâmicas elas sempre servem, ou quase sempre estão lá, para contextualizar o papel adaptativo da gestão de risco corporativo dentro do processo estratégico da organização. Mas poucos trabalhos eles fundamentam isso de forma robusta. Então, poucos trabalhos entraram na nossa revisão sistemática da literatura. Então, a gente utilizou as 6 etapas de Botelho e também utilizou o Prisma, né? Mas o Prisma ali na revisão, para poder fazer essa busca e inclusão desses artigos. Então, no final, 12 dos artigos selecionados, dos 56 artigos selecionados nessa busca, apenas 12 entraram na nossa revisão sistemática, justamente por responder positivamente a nossa pergunta de pesquisa, que seria se o artigo ele discute de forma substantiva a influência ou interação entre CDs e GRC, seja no nível conceitual, teórico ou empírico. Então, esse seria o quadro geral de todos os artigos que a gente encontrou. O título, os objetivos e os principais resultados, a relação que o artigo ele aborda entre esses dois construtos, a gente percebe que existem dois grupos distintos quando a gente trata da literatura, né? Desse tema. A gente vê o grupo 1, a gente separou, né, em grupo 1, que é onde a gestão de risco corporativo ela é vista como uma capacidade dinâmica, e também quando o grupo 2, quando a GRC é um construto distinto, os autores tratam a GRC como construto distinto, mas complementar, que influencia ou é influenciado pelas capacidades dinâmicas. Entrando especificamente, nos resultados, a gente vê um resumo disso é que as capacidades que as CDs elas são, auxiliam e contribuem e operacionalizam a gestão de risco corporativo, né? Então, no grupo 1, onde a GRC ela é vista como uma capacidade dinâmica, isso embasado também em outras pesquisas de GRC, é que a gestão de risco corporativo ela pode impulsionar a capacidade inovativa, ela aumenta a capacidade de resiliência organizacional, molda decisões organizacionais e possibilita inovações de modelo de negócios. Quando a gente vê a GRC atuando dessa forma, a gente encontra pistas para entender ela como uma capacidade dinâmica. Então, a gente traz aqui 2 trabalhos que estão inclusos na nossa revisão, que ele vai tratar a GRC como uma capacidade dinâmica. Então, o trabalho de Venkatesh, 2021, ele é ainda um pouco mais incisivo a dizer que a gestão de risco corporativo ela é uma metacapacidade, ou seja, é aquela capacidade que modifica outras capacidades dinâmicas e ajuda a empresa a aprender a aprender. Então, a gestão de risco corporativo ela vai atuar na inteligência competitiva, na capacidade de aliança e na capacidade integrativa, principalmente na aprendizagem organizacional. Outro artigo também, esse é um artigo qualitativo, ele traz mais destaque em como isso ocorre. Então, ela vai ocorrer principalmente na tomada de decisão dessas organizações. Então, quando a GRC ajuda, auxilia na tomada de decisão, a gente investiga ela como se fosse uma capacidade dinâmica, a gente encontra pistas para verificar ela como se fosse uma capacidade dinâmica. E também tem outro grupo onde a gestão de corporativa é influenciada pelas capacidades. Então,
a gente vê, né, como a gente tem níveis de maturidade de gestão de risco corporativo, na medida que essa gestão de risco corporativo ela se imbrica à própria estratégia organizacional, a distinção entre a gestão de risco corporativo com a mera capacidade operacional e a capacidade dinâmica, ela se torna nebulosa. A partir do momento que o nível de maturidade da gestão de risco corporativo avança dentro da organização, ela torna-se parte da estratégia e, por si só, torna-se uma capacidade dinâmica, ou é difícil desvincular ela desse conceito. A gente vê muito isso nos trabalhos do grupo 1, e no grupo 2 a gente vê ela sendo influenciada pelas capacidades dinâmicas. Aqui a gente não tem uma visão contraditória, ou contrária, ou oposta. A gente vê abordagens diferentes, em contextos diferentes. Então, o pesquisador que vai avaliar, né, que vai tratar a gestão de risco corporativo, ele tem que verificar o contexto em que a gestão de risco está inserida, para verificar se a abordagem das capacidades dinâmicas ela pode servir para essa investigação, né, como teoria de fundo. Então, na prática, a gente vê que, principalmente em pequenas e médias empresas de economias emergentes, existe um nível menor de maturidade da gestão de risco corporativo. Então, por isso, a gente começa a perceber que nessas empresas a gestão de risco corporativo não é uma capacidade dinâmica. Ela não foi projetada ou ainda não está totalmente madura para se tornar uma capacidade dinâmica. Ela é uma capacidade operacional, principalmente por eh, tratar apenas de regulação ou apenas ter processos claros, e por isso se encaixar mais em um conceito de uma capacidade operacional. Então, no grupo 2 a gente vê que empresas que têm fortes capacidades dinâmicas, elas também podem implementar práticas de gestão de risco corporativo mais sofisticadas, permitindo uma gestão mais proativa. Então, a gente tem uma dualidade aí, né? Tanto a gestão de risco, as capacidades vão influenciar a implementação de uma GRC mais robusta, aumentando o seu nível de maturidade. Também empresas que têm mais fortes capacidades dinâmicas vão ter mais facilidade de implementar a gestão de risco corporativo. Então, no trabalho aqui de campo, por exemplo, a gente vê que as capacidades dinâmicas ela funcionam como condições antecedentes. Ela não é uma capacidade dinâmica, mas as capacidades dinâmicas que a organização já possui, ela vai ser antecedente a uma consolidação, uma implementação mais forte de uma política de gestão de risco mais robusta. Também o trabalho de Jean Júlio Vicente, ele vai trazer a, a gestão de risco corporativo como sistema sociotécnico, né, formado dessa integração entre pessoas, cultura, processos e tecnologia, que é apoiada por essas capacidades dinâmicas. Ela, por si só, não é uma capacidade dinâmica, mas as capacidades dinâmicas tornam dinâmicas os processos da gestão de risco corporativo. Então, na discussão, acho que eu já trouxe um pouco dessa discussão, né? Então, a gestão de risco a gestão de risco corporativo tende a assumir um caráter mais operacional e reativo em empresas com baixa maturidade em gestão de risco. Então, as capacidades dinâmicas oferecem a evolução da gestão de risco para o sistema mais estratégico integrado. Então, as CDs atuam como condições antecedentes. Esses elementos fortalecem a eficiência da gestão de risco corporativo e ampliam sua contribuição estratégica. E a GRC consolida-se como um mecanismo complementar às capacidades dinâmicas, capaz de traduzir a adaptabilidade organizacional em práticas de gestão de risco mais proativas e orientadas ao desempenho. Está falando, né, é complicado ou ainda é incipiente a discussão de como as capacidades dinâmicas elas de fato levam ao desempenho organizacional, e a gestão de risco corporativo ela pode ser uma capacidade operacional, uma capacidade intermediária que vai atuar entre a capacidade dinâmica e o desempenho operacional, e o desempenho organizacional. Isso é legitimado por diversas pesquisas e revisões sistemáticas que trazem que as capacidades dinâmicas elas atuam diretamente no desempenho organizacional, mas isso torna-se ainda mais evidente quando esse desempenho ocorre através de outras capacidades organizacionais. Então, esse artigo, ele embasa um modelo conceitual que eu trago na minha dissertação de mestrado, que é justamente investigar se essa gestão de risco corporativo ela vai atuar como um mecanismo mediador entre capacidades dinâmicas e desempenho organizacional. Como eu disse, os autores, né, os pesquisadores, eles têm que é, se manifestar e se colocar
os construtos de forma a estar alinhado com o contexto que ele vai investigar. Então, quanto menor o nível de maturidade, maior existe essa separação entre capacidade dinâmica e gestão de risco corporativo. Então, o meu contexto é estudar startups que têm nível de maturidade baixo estão desenvolvendo agora as suas capacidades dinâmicas. Então, na agenda de pesquisa, a gente tem ainda falta evidências empíricas de como as capacidades dinâmicas podem influenciar a gestão de risco e se isso acontece em diferentes setores, né? Esclarecer se a GC é um componente das CDs ou um mecanismo influenciado por elas. Justamente o que ocorre, o que a gente descobre através dessa revisão sistemática integrativa é que não são coisas excludentes. Isso pode ocorrer, essas duas coisas ocorrem, mas em contextos diferentes. E diversos outros, acho que está acabando o tempo, mas diversos outros pontos de agenda de pesquisa para entender melhor essa relação, principalmente em estudos qualitativos longitudinais, para entender de fato como a GRC ela modifica recursos quando trata-se, quando está imbricada na estratégia organizacional e pode modificar recursos sendo uma capacidade dinâmica. Então, a conclusão principal é que a relação entre gestão de risco corporativo e capacidade é bidirecional. A GRC pode operacionalizar a adaptabilidade das CDs e as CDs, por sua vez, sustentam e aprimoram a capacidade de GRC de integrar e responder às mudanças ambientais. Para pesquisadores, destaca a necessidade de posicionar claramente a GRC conforme o contexto analisado, evitando ambiguidades conceituais. Então, para finalizar, respondendo à pergunta de pesquisa, a RGIC pode atuar como uma capacidade dinâmica ou ser influenciado por ela, dependendo do contexto e nível de maturidade organizacional. As referências. Obrigado. Muito bem, Cláudio. Parabéns pela apresentação, por cumprir o prazo da discussão. Nós vamos passar para o outro trabalho e a discussão dos trabalhos a gente faz em seguida, ok? Obrigada. Bom dia, Joaquim, Daiane, tudo bem com vocês? Tudo bem. Que Entrei ótimo. atrasado, não estava a conseguir acessar aqui o sistema. Aí Não depois tem tive que ligar a problema. central. Obrigado. Que bom que deu certo. Joaquim, você é um dos autores do artigo Implementação da Estratégia na Transformação Digital? Não, 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 não. Eu sou o assessor suplente. Entrei na Ah, reunião um ok. bocadinho coisa. Sim. Ok. Daiane, você é uma das autoras desse artigo? Não, não, estou apenas como espectadora. Ah, ok, então. Então nós estamos seguindo a ordem do sistema. Teria esse artigo que seria o primeiro, depois esse que foi apresentado agora, e em seguida o nosso artigo para discussão aqui. Eu vou apresentar o artigo nosso agora, e se o autor do primeiro artigo entrar em seguida, a gente faz a apresentação, ok? Então, vou compartilhar com vocês a minha tela aqui. Vocês me confirmam se está aparecendo. Tá ok? Tá aparecendo para vocês aí? Sim, está Sim, aparecendo. sim, tá. Ótimo, muito obrigada. Então, Felipe, se você puder cuidar o prazo aí, eu vou iniciar a apresentação aqui. Perfeito. Obrigada. Bom, pessoal, então eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre um artigo desenvolvido pela dissertação da aluna Priscila, né? A Priscila não pôde estar aqui conosco hoje. Eu orientei ela nessa trajetória. Esse artigo também foi desenvolvido em conjunto com o professor Eduardo, com a professora Marina, e nós discutimos as práticas de acessibilidade pedagógica no ensino superior, um estudo sobre a institucionalização nas universidades brasileiras. Bom, o que a gente tentou, qual foi o nosso ponto de partida aqui para discutir esse tema e esse problema, né? Que a inclusão de pessoas com deficiência, ela tornou-se pauta nas políticas educacionais. Hoje, no Brasil, existe esse dado de 2021, tá? Mas é o último número que a gente teve.
cerca de 18,6 milhões de pessoas com deficiência. Isso corresponde a 8,9% da população brasileira. Então, nós precisamos trabalhar e olhar para essas pessoas para tentar encontrar estratégias para minimizar essas dificuldades enfrentadas. No ano de 2021, ainda cerca de 63 mil estudantes eles estavam matriculados em curso de graduação do Brasil. Nesse contexto, a gente teve alguns marcos legais, que foram algumas políticas institucionalizadas para tentar encontrar algumas estratégias. Dentro dessas políticas e desses marcos legais, nós tivemos a criação dos núcleos de acessibilidade nas universidades, dentro do campo organizacional. Só que o que a gente identifica hoje é que existe um desafio muito grande, que principalmente teoricamente existe a ausência de estudos sobre o grau de institucionalização das práticas pedagógicas inclusivas, mas também existe um desafio muito grande voltado à prática desses núcleos de acessibilidade dentro das organizações. Então, qual que é o nosso problema de pesquisa? Principalmente esse déficit de estudos, que aborda acessibilidade pedagógica. Outro voltado à gestão dos serviços de apoio à inclusão nas universidades, como um processo de consolidação. Nós não temos indicadores teóricos, nós não temos como avaliar isso, não tínhamos, né? Como algo para as universidades. Então, a nossa escolha foi utilizar a teoria institucional para olhar, como uma lente teórica, para olhar para esse fenômeno. Então, a nossa pesquisa foi quais ações de acessibilidade pedagógica estão se consolidando como práticas institucionais nas universidades federais. E o nosso objetivo geral foi analisar a institucionalização de práticas de acessibilidade pedagógica nos núcleos de acessibilidade das universidades federais. Então, a relevância da nossa pesquisa, ela está voltada ao avanço teórico na aplicação da teoria institucional, mesmo considerando que a teoria institucional ela já é uma teoria consolidada, ela já existe várias pesquisas, mas nós compreendemos que nesse contexto ela proporciona avanços e também e principalmente um apoio à gestão e à formulação de políticas públicas voltadas aos núcleos de acessibilidade. Então, a nossa base conceitual é a teoria institucional, né? Como que essas mudanças elas se legitimam e elas geram eficiência, não apenas, mas geram eficiência também. E a nossa observação foi pela lente do isomorfismo mesmo, coercitivo, mimético, normativo. No nosso referencial teórico, nós também abordamos a acessibilidade no ensino superior. Então, nós discutimos o aumento das matrículas, a criação dos próprios núcleos. Como que a gente fez a pesquisa? Então, a nossa pesquisa ela é aplicada, exploratória, descritiva, com uma abordagem quantitativa. Nós contatamos as 68 universidades federais brasileiras, que têm os núcleos de acessibilidade, todas têm, e os sujeitos que responderam para a nossa pesquisa foram os gestores desses núcleos de acessibilidade e os técnicos dos núcleos de acessibilidade. A Priscila, a aluna que desenvolveu a dissertação, ela é uma técnica de núcleo de acessibilidade de uma instituição, de uma universidade, então ela tem contato com todos esses núcleos, ela conseguiu fazer essa discussão com o pessoal e conseguiu as principais respostas. Então, como que a gente fez isso? Nós criamos um instrumento, tá? Um questionário estruturado com 45 itens para discutir sobre isso. Mas como que foi gerada essas categorias analíticas, essas categorias analisadas, né? As práticas pedagógicas e curriculares, os materiais didáticos, avaliações, acessibilidade física e atitudinal, setor de apoio, gestão de acessibilidade pedagógica e outras práticas. Antes do estudo empírico, foi desenvolvida uma revisão sistemática da literatura, nas bases nacionais e internacionais, e a partir dessa revisão sistemática, inclusive a gente cita a pesquisa em si,
que ainda não está publicada, mas a gente cita o trabalho. A partir dessa revisão, nós geramos as categorias analíticas. Então, a partir da geração das categorias analíticas, nós fizemos a pesquisa empírica. Bom, nós fizemos análise de médias e desvio padrão para ver os indicadores de institucionalização e utilizamos o SPSS para essa análise. Bom, vou discutir um pouquinho com vocês dos resultados. E nós identificamos, então, que as 45 práticas que já foram geradas pela revisão sistemática, essas 45 práticas de acessibilidade, elas estão presentes em alguma universidade. Não estão as 5 práticas em todas as universidades, mas em algumas elas estão presentes. E aí nós criamos critérios de classificação. Baixa institucionalização, quando a maioria dos respondentes discorda que a prática é utilizada na universidade. Desconhecimento, quando mais de 20% dos respondentes marcaram a opção 3, nem concorda nem discorda, então os valores de concordância e discordância eles não alcançaram a maioria das respostas, então a gente entendeu como desconhecido. Tendência à institucionalização, quando a maioria concorda com a presença das práticas, mas esse percentual é menor do que 70% das instituições, por isso ele não é característico como uma institucionalização de prática. Institucionalizada a prática quando há elevado percentual de difusão da prática de acessibilidade, e ela foi encontrada em pelo menos 70% ou mais das respostas da universidade. Bom, aí como que a gente apresentou esses resultados no próprio trabalho, tá? Primeiro, pelas categorias que a gente analisou, então a primeira delas foi a prática pedagógica, curricular e metodologias de ensino-aprendizagem, então a gente identificou que tem uma tendência à institucionalização dessa prática, ainda não foi alcançada na sua totalidade, por quê? Porque existe uma baixa adoção do design universal da aprendizagem, existe uma presença de improvisações pedagógicas, mas o que a gente identificou também é que existe um avanço na criação das normas institucionais. Então, existe muito fortemente o isomorfismo normativo nesse contexto. Quando a gente pesquisou os materiais didáticos, nós identificamos que existe uma consolidação prática voltada à deficiência principalmente visual e auditiva, que é o braille, as libras, enfim, os leitores de tela. No entanto, ainda existem lacunas para a inteligência intelectual e múltiplas. Então, existem alguns documentos normativos, né, do próprio MEC, que a gente também acabou classificando como isomorfismo normativo. Então, a gente também identifica que tem uma tendência à institucionalização. Quando a gente analisou a categoria avaliações, nós identificamos que tem uma forte influência de isomorfismo coercitivo devido à Lei Brasileira de Inclusão. Mas a consolidação ela ainda é parcial, né? Ela é parcial, por exemplo, com um tempo adicional e aplicação de letras nas provas. Então, por isso, nós consideramos as avaliações como parcialmente institucionalizadas. Então, os alunos, apesar de receberem materiais didáticos, terem práticas pedagógicas, as avaliações elas ainda são parcialmente institucionalizadas. Quando a gente analisou acessibilidade física, tecnologias assistivas e acessibilidade atitudinal, o que nós observamos foi um avanço, né, na concessão de tecnologias e principalmente de campanhas de conscientização. Mas ainda existem barreiras arquitetônicas e atitudinais nessas universidades. E isso reflete na baixa institucionalização, mesmo considerando que existe o isomorfismo normativo pelas normas, leis e regras. Então, existe uma tendência à institucionalização, uma tendência. O que se confirmou na prática foi o setor de apoio ao estudante com deficiência, que são os núcleos, né? Isso é uma instituição, isso é uma prática consolidada. Então, realmente, o que a gente observou é que
todas as instituições, né, elas têm esse núcleo, e os serviços de adaptação de materiais, intérpretes, tutores, enfim, apoio aos docentes, eles estão difundidos nesses apoios. Quando a gente foi para a categoria tendência da acessibilidade, gestão da acessibilidade pedagógica, a gente identificou práticas em amadurecimento institucional, tá? Então, uma tendência à institucionalização. Por quê? Porque elas ainda estão sendo de forma gradual, entrando nos planejamentos estratégicos, no fortalecimento das redes interuniversitárias, na própria troca de experiências entre os núcleos. Então, ainda existe uma tendência à institucionalização. Outras práticas pedagógicas, outras práticas de acessibilidade pedagógica, que foi a última categoria que nós identificamos, elas também sofrem por ser estratégias mais isoladas e heterogêneas, né? Por exemplo, o apoio individual, o apoio docente, a comunicação das demandas. Então, nesse caso, existe uma ausência de padronização e reconhecimento institucional, o que representa o estágio inicial dessa difusão. Então, nesse caso, a gente identificou uma baixa institucionalização. Bom, a nossa discussão, já indo para as conclusões finais, é que ainda a inclusão ela é heterogênea e desigual. Apenas 15 das 45 práticas, o que corresponde a 33%, são amplamente institucionalizadas. O setor de apoio ele é o mais consolidado, que são os núcleos, né? As demais dimensões, elas demonstram níveis variados de maturidade institucional, indicando que a inclusão pedagógica ainda é um campo em construção nas universidades federais, o que é preocupante, considerando que o ensino ele parte dessas práticas. O isomorfismo, então, coercitivo, a gente entendeu por legislações e regulações, o normativo pela formação profissional e por eventos acadêmicos, e o mimético pela cooperação interinstitucional. Quais foram os desafios que a gente enfrentou, que a gente identificou dentro desse contexto? Falta de profissionais especializados, que são os pedagogos, fragilidade em acessibilidade física e no design de aprendizagem, e principalmente escassez de políticas internas claras e de recursos para esses núcleos. Bom, outro ponto importante é discutir com vocês as contribuições do nosso estudo. Nós tentamos apresentar um avanço teórico voltado à acessibilidade pedagógica da teoria, né? E evidências empíricas sobre os estágios de desenvolvimento organizacional. As nossas recomendações que a gente fez no trabalho estão voltadas às normas internas, articuladas aos PCs, à formação docente continuada, planos educacionais individualizados e ampliação de recursos e ações colaborativas. Para finalizar, então, nós afirmamos que a institucionalização é em curso, porém incipiente, ainda exige uma consolidação cultural e organizacional contínua. Então, ainda existe algo que na própria cultura organizacional das universidades precisa ser institucionalizado. E o avanço dessa institucionalização, ela depende da formação docente, dos planejamentos estratégicos, mas principalmente de investimentos em infraestrutura e recursos humanos. E da internalização cultural da acessibilidade como um valor organizacional para essas universidades. Então, para além da demanda e da necessidade do indivíduo, para a própria organização. Aqui eu apresento algumas referências que foram citadas no artigo e na apresentação. E nós, como autores, Priscila, eu, professor Eduardo, professora Marina, nós agradecemos a atenção de vocês e aguardamos, então, a nossa discussão aqui para poder melhorar o nosso artigo, principalmente, e pensar numa futura submissão dele para alguma revista. Bom, cumpri meu prazo, Felipe? Sim, cumpriu fielmente o prazo. Ótimo. Bom dia, Abida. Você está nos ouvindo?
Bom dia. Queria saber, Abda, se você é uma das autoras do artigo Implementação da Estratégia na Transformação Digital. Se você está falando, nós não estamos lhe ouvindo. Não? Se quiser escrever aqui no chat também. Bom dia, Eugênio, tudo bem? Bom dia, eu estou muito bem. Que bom. Eugênio, você é um dos autores do artigo Implementação da Estratégia na Transformação Digital? De maneira nenhuma, Não? Ok. não. Ábida também não? Bom, então vamos lá. De imediato, eu acho que eu vou passar para. Ok, Ábida, obrigada. Vou passar para a nossa discussão, né, dos dois artigos, que um foi apresentado pelo Cláudio, outro foi apresentado por mim. Como eu disse anteriormente, eu acho que existe uma conexão legal entre os artigos. Se vocês tiverem a oportunidade depois de realizar a leitura também do artigo sobre transformação digital, é interessante. Esses três artigos, eles partilham dessa ideia de identificar como a estratégia, de certa forma, ela acontece na prática da própria das organizações que a gente estudou, né? Mas principalmente como que isso se traduz em ações, em rotinas, em decisões, em capacidades, né, Cláudio? Nesse contexto de discussão. Então, isso acho que é o mais interessante. O que a gente também identificou, que dá para identificar, é que eles dialogam em torno da execução da estratégia voltada a políticas públicas e institucionais, práticas de gerenciamento e controle, ambientes digitais e tecnológicos, gestão de riscos e principalmente resiliência organizacional. Acho que isso é um ponto interessante de todos os artigos. Mas, para além disso, acho que voltado mais também para a discussão da própria abordagem teórica que esses artigos trazem, eu tento a dizer que, por exemplo, o nosso artigo sobre acessibilidade pedagógica, ele emprega a teoria institucional para explicar essa padronização de práticas e para buscar por legitimidade no ensino superior. O artigo do Cláudio, que falou sobre capacidades dinâmicas, ele está relacionando essa ideia, principalmente da gestão dos riscos corporativos e adotando a lente das capacidades dinâmicas nesse contexto, destacando principalmente esse desenvolvimento, essa aptidão que as estratégias têm frente à incerteza, né, Cláudio? Depois você me ajuda a complementar aqui. Então, nós temos uma convergência, de certa forma, temática nesse contexto, porque a gente está trabalhando o papel das práticas, das capacidades, dos atores organizacionais na execução e principalmente na sustentação da estratégia. Não que as práticas de acessibilidade pedagógica, Cláudio, depois você pode complementar, elas não sejam também capacidades dinâmicas para essas organizações, né? Para esse contexto que a gente analisa como público, né? Mas também voltada à institucionalização do que a gente já discutiu aqui pela interação humana, do que o Cláudio também discutiu no trabalho dele. Então, eu acho que nós temos aqui uma complementariedade, né? Nós temos em conjunto artigos que oferecem uma visão multiescalar, um nível macro, né? Quando a gente fala de institucionalização e de legitimidade, um nível meso, quando a gente fala de práticas de gestão, mediação estratégica, e principalmente o nível micro também, que é essa ideia das práticas cotidianas e dessas práticas de implementação. Então, a gente consegue, de certa forma, observar a relação que pode se estabelecer nesse contexto de análise. Bom, falando um pouquinho do trabalho do Cláudio, discutindo com ele um pouco, eu quero ouvi-lo também, quero ouvir Felipe, enfim, nesse contexto, o que eu identifiquei como principais contribuições, né, Cláudio? Veja se está de acordo com o que você espera para a apresentação do teu trabalho. Você discute a integração
da gestão de riscos corporativos e de capacidades dinâmicas. Você propõe que a GRC ela pode funcionar como uma meta-capacidade estratégica nesse contexto de análise. Então, acho que a força do teu trabalho ela está realmente nessa revisão integrativa, porque você destaca esse papel das capacidades na aprendizagem, na antecipação e principalmente na adaptação associada à GRC, ao processo estratégico e às respostas do ambiente. Então, isso é interessante. Eu acho, assim, uma sugestão que você poderia conectar mais explicitamente a literatura sobre a implementação de estratégia, sobre a estratégia como prática. Não sei se isso já vem, depois eu quero que você conte para nós um pouco da sua dissertação, não sei se vocês já discutiram isso, mas tentar linkar um pouquinho a estratégia como prática às capacidades dinâmicas. Eu acho que ficaria uma discussão bem interessante, né? Isso fortaleceria um pouco a discussão do risco, da prática, da estratégia nesse contexto. Mas se você puder, Cláudio, quiser comentar alguma coisa sobre o seu trabalho, como que está hoje? Eu sei que a revisão ela é um passo anterior, né? O que que você está, como que desenvolveu? Se você já testou o seu modelo, como que ele está discutido aí? Pronto, professora, esse trabalho ele surge para fundamentar uma das hipóteses do modelo. Então, na dissertação, isso. Na dissertação, a gente tem três hipóteses. É um modelo conceitual com três hipóteses, né? Que as capacidades elas se ligam a um desempenho organizacional, que a gestão de riscos elas se ligam o desempenho organizacional também, mas que mais do que isso, a gestão de risco corporativo ela vai mediar a relação entre capacidades dinâmicas e desempenho organizacional. Então, a revisão sistemática integrativa ela serviu principalmente para fundamentar a hipótese de que as capacidades dinâmicas elas se ligam positivamente à gestão de risco corporativo. Então, as empresas que têm fortes capacidades dinâmicas implementarão de forma mais eficaz a gestão de risco corporativo. E por isso surgiu a necessidade de revisar como a literatura ela evidencia a relação entre essas duas capacidades. Mas analisando a relação entre esses dois construtos, a gente percebe algo ainda mais complexo do que simplesmente uma relação positiva entre essas duas capacidades. Porque há uma ambiguidade, não uma ambiguidade, mas uma complementariedade de visões que vão dizer que a gestão de risco corporativo ela é uma capacidade que vai ser influenciada para a gestão de risco pelas capacidades dinâmicas, mas também que a gestão de risco corporativo, ela é por si só é uma capacidade dinâmica. Então, a gente tem é importante que o pesquisador ele se posicione e diga como a gestão de risco corporativo ela vai ser vista no seu trabalho. Então, acho que isso também é uma contribuição do meu trabalho, porque quando a gente vê os trabalhos que desenvolve, que vai verificar a gestão de risco corporativa, como afeta o desempenho organizacional, existe uma visão meio ambígua. Como é que a gestão de risco corporativa ela está sendo vista nesse trabalho, sabe? Então, fica um pouco jogado assim. O pessoal, os pesquisadores utilizam a teoria das capacidades dinâmicas, mas não dizem como a gestão de corporativa é uma capacidade dinâmica, como ela pode modificar a base de recursos para se tornar uma capacidade dinâmica. Então, a revisão interativa foi interessante para justamente verificar essa ambiguidade, essa complementaridade, essa diferença de visões e como eu me posicionaria como eu me posicionaria, como eu vou verificar, como eu vou tratar a gestão de risco, como uma capacidade operacional ou como uma capacidade dinâmica. Então, eu também, através dessa revisão integrativa, eu verifiquei que isso depende do contexto. Então, quanto maior o nível de maturidade da gestão de risco corporativo, mais como uma capacidade dinâmica ela vai se portar. Então, como eu estou analisando um contexto de startups, onde espera-se que a gestão de risco corporativo tenha uma baixa maturidade, eu estou tratando a gestão de risco corporativo como uma capacidade operacional composta por processos de gestão de risco. Então, as capacidades dinâmicas dessas startups, que também está em formação, vão auxiliar na implementação desses processos. E não por si só serão os processos, ou seja, a gestão de risco corporativo não será vista nesse meu contexto como uma capacidade dinâmica, mas sim como uma capacidade operacional. Como está o andamento dessa pesquisa, né, agora? Eu estou na fase, já qualifiquei a pesquisa,
já passei pela qualificação, e agora eu estou na fase de coleta de dados. Já validei todas as escalas que serão utilizadas, né? Tem escalas, são escalas que já existem na literatura, mas que são específicas para pequenas e médias empresas, porque isso é importante, né, para startups, para o contexto brasileiro aqui, e principalmente na questão de gestão corporativa, porque pode vir multicolorialidade, né, quando rodar o software lá, né, as regressões, de o software entender como capacidade na questão de gestão corporativa como se fosse a mesma coisa, né? Então, a escala que eu vou utilizar de gestão de risco corporativo, ela vai justificar, ela vai principalmente atuar, verificar os processos de gestão de risco e não uma capacidade de gestão de risco. Então, acho que isso foi muito importante, essa sacada, antes de rodar o modelo, antes de pegar qualquer escala validada na literatura, foi muito importante essa revisão sistemática integrativa para verificar essa possível ambiguidade no meu modelo e poder resolver isso, posicionando ela como uma capacidade operacional e utilizar uma escala psicométrica validada para tal. Que legal, Cláudio. E que interessante ver esse, esse desenvolvimento da pesquisa, né? Você começou, buscou e desenvolveu a partir dela. Eu acho que a revisão sistemática, realmente criteriosa, ela é necessária para toda e qualquer pesquisa, porque a gente realmente muda uma chavinha em algum detalhe. Se a gente não muda uma chavinha, é porque nós estamos com o nosso olhar de pesquisador e não com aquilo que realmente, com o nosso olhar ao campo e não aquilo que realmente é um gap teórico, algo que tem que ser visto, né? Essa explicação que você trouxe aqui, não, a gente tem que olhar como algo, você usou a palavra não como um processo em si, mas como uma capacidade, seja operacional ou dinâmica. Então, isso é interessante, e eu compreendo que as leituras fizeram você trabalhar e identificar isso dessa forma, isso é muito importante. Mas assim, Cláudio, como uma pergunta que serve também para uma reflexão para sua dissertação, eu fiquei pensando o que a gente poderia discutir sobre ela. E aí me veio a ideia de que, se nós podemos pensar, aí eu preciso da tua ajuda como pesquisador do campo, se nós podemos pensar a gestão de risco como uma prática, tá? Uma prática estratégica em si, né? As organizações utilizam como uma prática, como um mecanismo de aprendizagem, porque eu observo o que aconteceu, ou como uma reconfiguração contínua da organização? Como que você está definindo isso? Ou isso é, ou a própria gestão de riscos ela é tudo isso? Como que você identifica isso na prática? Interessante pergunta, professora. A gestão de risco é tudo isso. A gente vê os trabalhos que eles vão quando vai tratar a gestão de risco corporativo como construto acadêmico, né, de pesquisa, os autores eles vão encaminhar suas pesquisas, né, eles vão encaminhar análise, por exemplo, a gestão de risco corporativo como mecanismo de aprendizagem. Isso também pode ser uma pesquisa, por exemplo, né? Uhum. Como isso ocorre, como ocorre a aprendizagem organizacional por meio da gestão de risco corporativo. Nesse caso, a gestão de risco corporativo como uma capacidade dinâmica que vai tratar, que vai trazer aprendizagem para a organização. Isso é uma pesquisa interessante, inclusive qualitativa, né, para aprofundar, aprofundar como esse processo ocorre, né? Então, Uhum. é muito interessante, de fato, essa pergunta, mas respondendo, ela é tudo. A gente consegue verificar a gestão de risco corporativo como com diversas lentes teóricas, né? Outra revisão sistemática que eu fiz, eu apresentei no semiárido ano passado, que foi para fortalecer uma outra hipótese, né? Foi a revisão bibliométrica da ligação entre gestão de risco corporativo e desempenho organizacional. E a gente consegue ver que existem diversas formas de observar a gestão de risco corporativo, né? Tem pesquisas que vai tratar ela como construto de aprendizagem, que vai se ligar com outro tipo de capacidade. Então, a gente também verifica que a gestão de risco corporativo ela não vai atuar apenas no desempenho, ela vai atuar também em outras capacidades. Então, a gente percebe que esse construto é muito complexo, assim como também as capacidades dinâmicas. Então, por isso, esse é um tema que me fascinou durante a minha... Eu me apaixonei por esse tema durante a minha dissertação de mestrado. Então, achei muito interessante a complexidade dos construtos e como elas são tratadas pelos artigos, né? Durante todas as minhas revisões, eu fiz 3 revisões da literatura,
para poder fundamentar o meu modelo conceitual. E durante todas essas revisões eu consegui aprofundar e verificar que a complexidade desses construtos e a diversas pluralidades de leis teóricas que a gente pode analisar para verificar esse fenômeno. Que legal, Cláudio. E eu acho também que não só o fenômeno, né, mas a teoria que você acabou utilizando para observar um fenômeno que ele é mais, como é que eu posso dizer assim, ele é mais menos dinâmico, né? Gestão de riscos. Quando a gente pensa em gestão de riscos, a gente pensa numa coisa muito burocrática, muito, né? E você, não, você pegou uma teoria que ela é uma teoria voltada até para a área de estratégia comportamental para poder observar isso. Então ficou muito interessante esse casamento que você fez. Mas pensando também nessa discussão, eu acho que a GRC, ela é uma prática, né, estratégica, mas é porque ela ultrapassa essa ideia de controle. Ela não é só controle, ela vai muito além disso. E quando as pessoas leem sobre gestão de riscos, entendem como controle apenas, e não é só isso. Então, acho que realmente todas essas opções, essas ideias que eu trouxe aqui, ela traz. E principalmente na perspectiva das capacidades dinâmicas, Cláudio, ela contribui para que a organização perceba, avalie e responda às mudanças do ambiente, que é o que você trouxe no seu artigo. Então, essa resposta que eu identifiquei, eu fui buscar lá no seu artigo mesmo, nas respostas naquilo que você apresentou como discussão. E quando você integra o gerenciamento de riscos ao planejamento, né, estratégico, a empresa ela está de certa forma desenvolvendo rotinas de aprendizado adaptativo para a organização. Então, isso está aprimorando a resiliência e está fortalecendo a vantagem competitiva. Então, veja o quão dinâmico isso é, esse processo como um todo, né? Essa discussão. Então, a GRC, ela deixa de ser apenas um sistema técnico de mitigação de ameaças, de erros, para se tornar um processo estratégico essencial nesse contexto de análise. E acho que isso você tem que deixar muito claro também para quem vai responder a sua pesquisa, para que entenda essa necessidade, essa abrangência desse campo, né? E isso tudo vai estar orientando a tomada de decisão. Tomada de decisão sobre incerteza, a renovação contínua, enfim, frente a todos os contextos que a organização estiver vivendo, né? Visualizando. Então, acho que é um campo bem interessante. Eu gostei muito de ler. Eu sou muito criteriosa em revisões, principalmente em estudos bibliométricos, sobre as informações que você vai trazendo. E você trouxe isso no seu trabalho. Então, mas quantos artigos? Por quê? Como foi? Então, eu consegui ir identificando isso na leitura que eu realizei. Então, parabéns nessa apresentação. Tá, Cláudio? Muito obrigado, professora. Imagina. E se eu puder te ajudar de alguma forma também, conte comigo aí, tá bom? Obrigado. Legal. Bom, pessoal, aí teve o outro artigo, então, que foi um artigo nosso, eu estou como coautora dele. Gostaria de saber se alguém quer fazer algum comentário, alguma sugestão, alguma crítica. Acho que seria bem interessante nesse debate aqui ouvi-los também sobre a apresentação que eu realizei, ou se ficou alguma dúvida, enfim. Posso começar? Por favor, Cláudio, pode sim. Então, é da aluna Priscila, o nome dela? Isso, Priscila. Isso. Da aluna Priscila, né? Parabenizar ela, professora, pelo excelente trabalho. Eu acho um trabalho, um tema muito relevante, né? E atual também. Eu acho que isso nunca deixa de ser um tema relevante e atual. Eu fiquei pensando nas práticas de institucionalização, né? E a gente percebe que isso é tão cultural da organização, principalmente quando a gente trata de universidades, de organizações públicas no geral, né? Aí eu fico pensando, essa pesquisa, ela poderia também ser complementaria, ser comple- trazer, né, mais evidências a partir de uma pesquisa qualitativa, assim, uma pesquisa mista, por exemplo. Quando você traz a parte, né, do survey, os dados, as médias, isso aqui é 33%, né, de institucionalização. Mas, assim, talvez quando você pergunta ao gestor sobre essas práticas, né, algumas coisas podem ser mais
explicadas, por exemplo, por que aquelas coisas são assim, né? Talvez um estudo misto, né? Uma abordagem mista poderia ser rica, trazer uma discussão, por exemplo, contrariar, inclusive, os dados quantitativos, quem sabe? O gestor não vê dessa forma. Não sei, só estou pensando assim se seria interessante trazer essa análise mais qualitativa. E sabe, Cláudio, muito obrigada pela tua contribuição e observação, porque é realmente o que nós colocamos, inclusive na dissertação da Priscila, sabe? Porque nós identificamos que também vai muito da visão do gestor do núcleo. Então, se a gente conseguisse fazer essa abordagem qualitativa com eles, seria interessante porque nós conseguiríamos ampliar essa discussão, né? Principalmente também dos próprios construtos. Por quê? Porque esses gestores, eles são os agentes estratégicos da institucionalização dessas práticas. Nós sabemos disso. Então, como que eles estão vivenciando, o que eles estão enfrentando de problemas nesse contexto? Seria interessante. A ideia das capacidades dinâmicas seria muito legal se a gente pudesse aplicar em instituições privadas, tá, né? Porque a gente sabe que encontraria, quem sabe, algumas práticas diferentes que são propriamente vendidas para os alunos também, né? Nesse contexto. Mas essa ideia da pesquisa Quali é um objetivo, é algo que a gente está buscando. A Priscila agora ela está tentando o doutorado, então ela vai seguir pesquisando os núcleos. Ficou já como sugestão que ela fizesse essa pesquisa quali para poder cruzar com esses dados quant. Então, se der certo, vamos ver se a gente consegue para os próximos períodos, né? Essa discussão que a gente apresentou aqui. E já complementando a tua fala também, assim, uma das coisas que a gente buscou refletir na nossa pesquisa considerando que hoje é um caráter estratégico a acessibilidade, né? A gente sabe para empresas, para instituições de ensino, enfim, em geral, como que essas práticas elas podem ser entendidas não apenas como uma política de inclusão, porque elas não são só isso, né? Mas elas também são estratégias de diferenciação e fortalecimento institucional. Então, essa reflexão que a gente faz aqui, nessa dúvida, nessa pergunta, é uma das pesquisas futuras que a gente tende a seguir para identificar. Então, não só como uma política, mas como uma estratégia de definição e fortalecimento institucional. Porque a gente pôde observar isso em em instituições federais. Então, imagina como isso acontece nas instituições privadas também, né? Então, é muito relevante essa tua observação. Muito obrigada. Obrigado, Quem mais, professor. pessoal? Felipe, você gostaria de Boa, fazer? Joaquim, bom dia. bom dia. Primeiro vou dar uma observação aqui ao trabalho do Cláudio e parabenizar ele pela apresentação. Eu trabalho, embora eu tenha chegado aqui um pouco tarde na aula. E só para enfatizar que o tema é recente realmente, eu analisei um pouco o trabalho dele, eu associei a capacidade dinâmica daquilo que eu estou a pesquisar, que é capacidade para inovação, né? Só que aqui ele tem uma questão que é de risco, que hoje é muito importante para aquilo que é o fortalecimento das empresas, que não é muito analisado do ponto de vista de entender eh, qual o projeto que as empresas desenvolvem, o que que isso vai levar, fazendo análise do mercado, se vai ser benéfico às empresas. Hoje tudo é digitalizado e atualizado para questões, por exemplo, de competitividade das empresas. Então é importante que as empresas analisem esse feito, por exemplo, de gestão de risco. Né? Então, olhando para a capacidade dinâmica, esse é um tema bem interessante daquilo que é desenvolvimento das empresas. E dá parabéns para dar uma quantidade. Espero que realmente saia um trabalho de grande rigor para aquilo que é o seu objetivo com o trabalho. É. Obrigado, Joaquim. Bom, eu gostaria de parabenizar o trabalho do Cláudio, né? Particularmente aí eu trabalhei com capacidades dinâmicas ao longo de todo o meu doutorado, porque eu fui orientado por um orientador que é pesquisador especialista em capacidades dinâmicas. Eu não sei se você já ouviu falar, o professor Heitor Takashi Kato, na PUC do Paraná. Então, ele sempre ofereceu cadeiras exclusivas em relação a capacidades dinâmicas, né? E procuramos crescer juntos no pensamento em relação a capacidades dinâmicas, né? Inclusive tratamos, né,
de capacidades dinâmicas em alguns artigos que eu submeti a periódicos, né? Sobre capacidades dinâmicas, eles estão ainda em análise pelas revistas, né? Mas eu senti falta porque você não colocou nenhum artigo do Cato. Infelizmente eu não coloquei, né? Mas é uma sugestão para futuras revisões. Não, é porque ele é um pesquisador na área conhecido internacionalmente, né? Por isso que eu perguntei. Como trata-se de uma revisão que veio lá da dissertação e não tinha muito espaço para as referências, eu tive que enxugar o máximo possível. Principalmente porque, tratando de uma revisão sistemática integrativa, né, os resultados com vários artigos, né, fica comprometido o espaço. Ah, sim, mas o tema, né, e o trabalho estão muito bons, né, e tem muitas perspectivas, né? Eu acho que você pode melhorá-lo, né? Com certeza, com outros autores, por exemplo, o Cato e entre vários outros, né? E quem sabe estimularmos você a publicar em uma revista, um periódico, até mesmo nacional ou internacional, né? Na minha visão, é uma pesquisa, né, que com certeza poderá render grandes frutos, né, acadêmicos para a área de capacidades dinâmicas, né, que é uma área tão rica, tão vasta, porém ainda um tanto inexplorada, né, como outros grandes temas da própria estratégia, da própria administração, né? Obrigado, Felipe. Legal, boa observação, sugestão, né, Cláudio? Estamos aqui para isso. Felipe Joaquim, sobre o artigo que eu apresentei de acessibilidade pedagógica, vocês teriam algum comentário, alguma contribuição? Eu achei o artigo muito interessante, né? Diferentemente dos outros artigos, né? Ele apresenta um referencial teórico ali muito bem sedimentado, né? Muito bem estruturado, né? Observei que foram feitas algumas tabelas, né? O que de alguma forma dá uma valorização também à própria pesquisa, né? E também eu ouvia, né, a utilização ali de várias bibliografias, né, não somente a nível nacional, mas até uma ou outra internacional, né? Eu só acho que você poderia usar mais bibliografias internacionais ali, dando uma credibilidade acadêmica até maior ao artigo, né? Você usou mais de 90% ali de bibliografias nacionais, né? A revisão da literatura, Felipe, ela realmente ela tá mais internacional, porque a gente fez das bases internacionais. Aqui, como nós estamos falando do contexto Brasil, a gente teve que aplicar ou buscar e apresentar o que está sendo feito aqui no Brasil, né, para conversar com os dados que a gente recebeu. Mas com certeza, a gente vai para periódico, a gente vai ter que fazer essa conversa internacional também. Pode deixar. Sim, não, eu falo que inclusive periódicos recentemente me mandaram como pareceres, né? Não, você precisa contextualizar mais a nível internacional essa temática. Então, isso de certa forma deve ser uma cobrança recorrente, né, para todos os artigos, né? Recorrente. E também a É. própria atualização das fontes. Hoje, os periódicos internacionais estão fazendo, inclusive, o cálculo de tantos por cento de tal período para tal período. Então, é uma coisa que nós, como pesquisadores, precisamos nos policiar, né? Para apresentar, além da contribuição, apresentar as referências tão válidas para a discussão. Sim, sim. Mas, ok. Bom, alguém mais quer fazer algum comentário, alguma discussão? Eu vou dar um comentário, parabenizar primeiro pelo tema. É um tema novo que eu nunca tinha tido assim muitos contactos, mas é um tema relevante para aquilo que é a estratégia das organizações, mas principalmente como é na área da educação, eu acho que estaria também no ponto do Cláudio que fazer uma análise qualitativa. Eu, quando observei o trabalho, fiquei na questão e não vi o modelo no coisa. Normalmente, eu como lidou com Quant, queria esperava ali do modelo estrutural para entender qual foi a ligação desconstruído para ficar mais claro daquilo que é a pesquisa que está a decorrer.
Então, eu acho que um quali teria o estudo ia ao campo e seria mais acessível aquilo que as empresas falam sobre como é que o tema está a ser desenvolvido no mercado. Eu acho que essa é a parte que é mais importante daquilo que é meu ponto de vista. Sim. Uhum. Fora isso, parabenizar, acho que o tema é relevante para aquilo que são as pesquisas hoje e dar parabéns aos autores aí. Muito obrigada, Joaquim. Como eu disse, é Obrigado. algo que a gente já tem no radar, né? Algo que a gente vai trabalhar para o futuro. Sim, sim, sim. Bom, nós estamos com um tempinho sobrando aqui. Tínhamos 4 artigos, iniciamos a sessão no sistema com 3 e apresentamos 2, né, Cláudio? Ótimo também. Felipe teve trabalho aí de cuidar para nós o tempo, acho que a gente cumpriu o tempo, mas a discussão ela foi bem válida. Acho que já entrando para a própria ideia de fechamento da nossa sessão, né? Considerando essa discussão que a gente fez aqui. Uma coisa que nós precisamos entender e ficar claro para nós que é como essas diferentes teorias, né? A minha teoria institucional, a do Cláudio, a teoria das capacidades dinâmicas, elas ajudam a compreender o fazer estratégico. Acho que isso é o mais importante, porque tanto no caso do Cláudio, do fenômeno que ele observou, quanto no fenômeno que nós observamos no nosso artigo, é essa ideia do fazer estratégico. O que a gente está utilizando, né? Como ferramenta. Então, na teoria institucional, eu entendo isso como algo que evidencia como que as instituições, as universidades federais, elas buscam por legitimidade, por meio da conformidade, seja com normas ou as próprias pressões externas que as organizações fazem. Então, elas estão mostrando que as estratégias elas são um processo social e político. Já no caso de discussão do Cláudio, quando ele traz a observação dele, acho que as capacidades dinâmicas elas explicam como que essas empresas elas percebem, mas para além disso elas aprendem, né? E principalmente elas se adaptam às mudanças no contexto analisado, tornando algo fluido, evolutivo. Esse algo que eu me refiro é o processo estratégico. Então acho que dessa forma que essas nossas teorias elas se complementam nessa discussão. Como eu disse antes, eu acho que quando eu utilizo a teoria institucional, eu estou olhando mais a parte organizacional, e quando o Cláudio observa pelas capacidades dinâmicas, para além do institucional, ele está olhando as pessoas também, porque está falando de aprendizagem, está falando de práticas, está falando dessa observação como um todo. Mas, e nesse contexto, acho que o que a gente pode dizer o que mais determina a efetividade da estratégia não é só as estruturas institucionais, mas também não é só as práticas cotidianas, né? Acho que ambas elas são determinantes, mas em escalas diferentes, que foi o que nós apresentamos aqui. No caso do nosso artigo, a estrutura institucional, no caso do Cláudio, as práticas cotidianas da organização. Então, olha que interessante essa relação que a gente pode trazer, né? Então, a estrutura em si, ela cria um arcabouço de legitimidade, que foi o que nós discutimos, e as práticas, elas de certa forma, elas abrem espaço para que a estratégia ela realmente ganhe vida, nessa estrutura institucional. Então, é ali que as diretrizes são reinterpretadas, é ali que são adaptadas, traduzidas em resultados. E pegando o link do resultado, Cláudio, acho que uma coisa interessante que você precisa frisar tanto na sua dissertação quanto no artigo empírico é essa forma de mensurar o desempenho que você está utilizando. Eu não sei se foi algo que você observou nos artigos, Cláudio, mas a mensurar desempenho é algo bem, como é que eu posso, que palavra que eu posso usar? É algo bem que necessita ser muito bem embasado, né? Porque o que é desempenho para um pode ser que não seja desempenho para outro. Então, isso é uma sugestão, eu queria ter falado antes, até tenho anotado aqui e acabei esquecendo. É algo que precisa ser muito bem discutido. Não sei se você identificou isso na teoria, se você viu isso nos artigos, essa discussão. Talvez seja a parte mais complexa, não sei, não sei, também não, também me faltam palavras para descrever tal construto. Mas a gente também, né, teve que fazer a revisão sobre do que é desempenho e de tantos artigos, né,
o que ligam capacidades dinâmicas e desempenho, e gestão de risco corporativo e desempenho, a gente vê que cada um faz, coloca o desempenho da forma que mais lhe convém, ou da forma que o contexto permite, ou da forma que é mais fácil obter dados, e assim torna o construto pouco generalizável, torna os resultados pouco generalizáveis, menos abrangentes, mais contextuais, e tem todas essas limitações quando a gente pesquisa desempenho, né? É um desafio grande, viu, Cláudio? E assim, é uma sugestão também. Dá um artigo só isso, né? Essa definição do que é o desempenho no contexto de análise. É algo interessante para você pensar aí. Mas com certeza, eu acho que as respostas você tem, né, na ponta da língua, então, sim, na sua banca ou em qualquer momento que você for questionado sobre isso, você tem como justificar. Isso é o mais importante. E finalizando mesmo, tá? Eu acho que equilibrar essas necessidades de padronização institucional, por exemplo, pelas práticas ou pelos núcleos de acessibilidade, com essa adaptabilidade exigida pela própria gestão de riscos, eu acho que está ou perpassa a institucionalização de princípios e não de procedimentos. Não sei se vocês concordam comigo, né? Porque tanto uma quanto a outra não é só procedimento, não é só prática. Então tem que estar nos princípios, tem que estar na cultura da organização. Precisa ser algo visto para muito além do que se discute dentro da organização. Como eu disse, você fala em gestão de riscos, nossa, é algo burocrático. Não? Vamos observar. Não sei se você já viu dessa forma, Cláudio, mas vai para além disso, né? Então, tanto uma quanto a outra necessita de aprendizagem organizacional, necessita de inovação incremental, né? Acho que é importante ressaltar isso. E também de uma governança, podemos chamar de governança, podemos chamar de gestão ou uma ou outra, mas algo que seja flexível nesse contexto. Então, acho que tanto você, Cláudio, quanto nós, no nosso artigo, nós temos esse desafio que é de implementar essa discussão para poder trazer essa ideia de algo além daquilo que o termo, a palavra em si traz. Então, acho que, não sei se podemos acabar uns minutinhos antes. De minha parte, acho que o que eu trouxe para discutir com vocês consegui discutir. Normalmente eu falo bastante, então não sei se ficou claro também, se vocês têm algo mais a falar, se podemos finalizar aqui. Eu coloquei aqui no chat, pessoal, uma orientação que veio para nós, que é solicitando a avaliação da sessão. Se vocês puderem também fazer essa avaliação no sistema, acho que é importante para vocês, para nós, né? Mas deixo aqui aberto o microfone também, se alguém quiser falar mais alguma coisa, perguntar, estou à disposição aí. Só agradecer as contribuições valiosas e muito prazer, foi um prazer estar aqui com vocês. O prazer foi todo meu. Gostei muito do trabalho, da leitura. Também só agradecer aqui a reunião e ouvir aqui a professora Naira, não sei se posso chamar isso, a falar aqui sobre desempenho no trabalho de Cláudio. Realmente é um tema muito complexo. Eu também tive esse problema quando fiz a minha pesquisa na capacidade para inovação, desempenho organizacional. Ficava assim, eu quero analisar do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de processo, como é que isso, então ficou uma confusão total que eu tive que fazer uma grande pesquisa, revisão para entender realmente que tipo de desempenho está-se a tratar para aquele trabalho. Mas é possível, vai chegar e vai entender que dá para fazer esse trabalho. Obrigado aí E pela sessão. Sim, 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 obrigada, professor. Joaquim. E eu acredito que você chegou na conclusão e pensou: desempenho? Depende, né? Sim, Depende disso, depende é que daquilo, ele depende depende. mesmo. Uhum. É. Ih, É que mas é depende mesmo, ele tem várias ramificações, né? Porque normalmente as pessoas que trabalham na área financeira, eles subentendem que para desempenho para eles é analisar riscos, aqueles rastros todos empresariais financeiros, em que leva, mas o desempenho vai além disso. Né? uhum, É. Obrigado perfeito. aí. Obrigada, Joaquim. Ok? Felipe, mais alguma coisa? Podemos finalizar então? Parabéns a todos pelas apresentações. Nos vemos aí nas próximas sessões, né?
Combinado. Sucesso, pessoal. Até as próximas aí. Tchau, Até mais, Ávila. pessoal. Até mais. Que bom que você esteve aqui conosco. Tchau, tchau.